Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? É sempre com alegria que nos encontramos aqui, né, para mais uma conversa. Eu costumo dizer que não sou palestrante, né? Eu converso a respeito da doutrina espírita. Espero que hoje seja feliz em transmitir, né, o que a doutrina de que nos foi passada na íntegra, para que as pessoas entendam, né? Hoje vamos falar de um assunto que, né, é fundamental na doutrina espírita, que é a reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, que diverge de algumas outras igrejas, né, que a doutrina tem esse princípio fundamental, que é a reencarnação. Não é só a doutrina espírita que fala sobre a reencarnação, tem várias outras religiões que falam, principalmente as orientais, né, fala sobre a reencarnação. Então, é disso que vamos falar hoje. Por que reencarnar? Bem, a gente tem ouvido muito falar desse tema que é bem atual, que é a reencarnação. Inclusive, naquela jornada, na caminhada, né, da juventude, que foi promovida pela Igreja Católica, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que tinha muitos jovens lá, né, de todo o Brasil acompanhando, fazendo parte dela, e foi feita uma enquete, perguntas para saber dessas pessoas, né, a opinião delas sobre a reencarnação. Para surpresa, né, dos resultados, 80% daqueles jovens acreditam na reencarnação. Embora a Igreja Católica não professe, né, sobre esse assunto, não fale sobre a reencarnação. Mas 80% das pessoas que ali estavam confirmaram que acreditam na reencarnação. Aí a gente vê muita gente falar, né, que não acredita na reencarnação, mas já surpreendi algumas pessoas que dizem que não acreditam na reencarnação, elas dizem o seguinte: eu, quando vier da próxima vez, quero vir rico, não quero vir como mulher, não quero, para não sofrer, né? E eu pergunto a essas pessoas: mas você não disse que não acredita na reencarnação? Eu disse: não acredito. Eu digo: o que foi que você disse agora? Acabou de dizer que acredita na reencarnação, porque quando vier da outra vez, significa que acredita na reencarnação. A gente fica assim, as pessoas me perguntam assim: como é que eu vou falar para as pessoas que a reencarnação existe e está lá na Bíblia, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra toda baseada no que está escrito na Bíblia sobre reencarnação. Quando eu terminei, no final da palestra, eu disse que aqueles textos, todo que eu tinha falado até então, não era do livro espírita, e sim da Bíblia. Todos os textos eu tirei da Bíblia, né? Então, tem um texto aqui na Bíblia que está em Mateus 11, 13 e 15. Deixa-me, que eu sou péssimo para números, para encontrar as coisas, vamos lá. Que diz o seguinte:
É Mateus 11, 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino do céu é tomado pela violência. E são os violentos que os arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvido de ouvir. Então isso aí foi Jesus falando. Isso aí foi quando ele estava com os apóstolos, conversando com os apóstolos, e eles perguntando a Jesus sobre Elias, né? Porque Elias tinha dito que alguns profetas, algumas pessoas diziam que Elias voltaria, e que foi previsto que ele voltaria. E quando era que ele voltaria? E até Nicodemos também pergunta a Jesus, por que para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo? E Jesus, na conversa com os apóstolos, diz, né? E vocês, o que é que dizem, né? E cada apóstolo deu a sua opinião. E Jesus, para encerrar a conversa, é isso que está escrito em Mateus 11, do 12 a 15, diz que o reino do céu foi tomado pelos violentos. Mas por que foi tomado pelos violentos? É porque, na época, as pessoas achavam que se aquele povo ganhasse uma guerra, era porque Deus estava do lado deles. Se ele perdesse, Deus estava castigando. Se a pessoa fizesse algumas conquistas, era Deus. Mas se perdesse, não era Deus, Deus estava contra eles, né? E Jesus encerra essa conversa dizendo, aquilo que está dizendo que voltaria, Isaías voltaria, né? E as pessoas não entendiam por quê. Jesus disse, eu, porém, vos digo que ele já veio, que Elias era João Batista. Ele não diz, talvez, como dizem em João 10. Ele diz, João Batista é Elias. Em João ele diz que Elias há de vir, né? Teria que vir. Mas Elias veio, fizeram dele o que aprouveram, que fizeram dele o que quiseram, né? E os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista, né? Eles entenderam que ele falava de João Batista, mas nesse texto aqui de Mateus, Jesus diz que ele é João Batista. Elias era João Batista. Então isso aqui não é o que está escrito no Evangelho, não, segundo o Espiritismo. É o que está escrito na Bíblia, na íntegra, o que está escrito na Bíblia. Então vamos à doutrina espírita. Um dos princípios da doutrina espírita fala da reencarnação. Para que serve essa bendita reencarnação? Para que reencarnar? Por que reencarnar? Para que serve? Na doutrina espírita é visto que nós temos duas famílias, a família espiritual e a família carnal. Já que a alma é pré-existente ao corpo, quando surge o corpo, aqui na Terra a gente nasce, já existe a alma, tá certo? O espírito. Então a gente já vem do mundo espiritual, nasce aqui em corpo físico. Quando a gente nasce em corpo físico, a gente já pré-existia. Então, nessa pré-existência, a gente já pertencia a alguma coisa, né? Algum grupo. E esse grupo é chamado de família espiritual.
Essa família espiritual, ela é formada pelos laços de afinidade. Algumas pessoas perguntam, o que é afinidade? Né? Porque a gente fica assim, não, eu tenho afinidade com fulano, com cicrano, eu tenho muita afinidade com ele. O que é afinidade? Afinidade são energias que são atraídas por pensar, as pessoas pensarem parecida. Então ele tem os pensamentos parecidos, então ele se atrai pelos pensamentos. E a família espiritual, ela é atraída pela afinidade espiritual, do jeito que a pessoa pensa, né, fazendo parte daquela família, ela continua fazendo parte daquela família. Vem para a Terra, reencarna aqui na Terra, agora reencarna em grupos estes que a gente reencarna, onde a gente tem algo a resgatar, a corrigir algum erro que cometemos, ou então alguma missão. Mas que missão é essa? Algumas pessoas dizem, Deus tem um propósito na tua vida, né? Muita gente diz, Deus tem um propósito na tua vida. Claro que tem um propósito. A gente não está aqui por nada. É um propósito que Deus tem na nossa vida. Que propósito é esse? De nós evoluirmos. E a reencarnação serve para a gente evoluirmos. Como a gente vai evoluir? Espiritualmente. Algumas pessoas se prendem muito à evolução material, a se dar bem na vida, a ganhar dinheiro, né? Mas essa evolução que se fala é evolução espiritual. Mas que evolução é essa? Nós temos muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos, né? Todo mundo tem, talvez menos do que eu. Mas temos defeito. Então a gente reencarna para a gente ir se libertando desse defeito. E grande parte desse defeito advém de um único chamado egoísmo. Porque na vida muitas coisas acontecem devido ao egoísmo. Que egoísmo é esse? Que a gente quer tudo para a gente. É só para a gente. Até um Deus a gente quer para a gente. Até um Deus a gente quer para a nossa religião. Até Jesus a gente acha que é da nossa religião. Não, Jesus não é da nossa religião. Jesus veio para ensinar, salvar a gente da ignorância. Salvar a gente para que a gente pudesse se livrar desses defeitos que a gente tem. Primeiro, egoísmo. A gente somos egoístas. Quem não é egoísta? Depois vem o orgulho. Como é difícil se livrar do orgulho. A gente é tão orgulhoso que outro diz a verdade a gente e a gente fica com raiva porque disse a verdade. Aquela verdade fere a gente sabe que é verdade, mas não quer admitir. Isso é o orgulho. Tem pessoas que dizem, eu morro, mas não me entrego. Né? Isso é orgulho. Grande. Então, egoísmo é orgulho. E a vaidade. A vaidade que a gente tem é para não ficar por baixo. A gente quer sempre estar por cima, né? A gente é tão vaidoso que até no recinto que a gente está, a gente procura estar em primeiro lugar. Foi por isso que Jesus disse, quando for convidado para um festim, procura se sentar no último lugar, não senta ao lado do dono da festa, porque pode ser que chegue alguém mais importante e ele diga, levanta-te e dá o lugar para o outro. Isso é porque a gente é vaidoso. E Jesus não recomenda isso, dizendo que a gente às vezes quer aparecer demais, quer estar ali na frente, que todos nos notem, nos vejam, né? Para que a gente possa ser reconhecido. Isso é vaidade. E nesse tempo Jesus já recomendava. Algumas pessoas dizem, porque na época de Jesus era mais fácil. Não. Na época de Jesus era muito mais difícil combater tudo isso. E Jesus ele veio no momento em que a humanidade estava passando por muita dificuldade, a humanidade estava sofrida e era preciso haver uma mudança.
E essa vinda de Jesus foi para isso, foi para nos salvar da ignorância. Porque até então, a religião predominante na região, né, não era no mundo, era na região, que era o judaísmo. O judaísmo que dominava aquela região em que Jesus veio, e ele veio ali por quê? Porque ali foi o berço, né, do monoteísmo, onde as pessoas acreditavam no único Deus. Foi ali que começou. Por isso Jesus vem ali para pegar o povo de Israel, que já tinha esse conhecimento, já tinha esse princípio, né, na sua doutrina, no judaísmo, Deus único. E para ali partir e para todo o continente, né? Todo o continente, a terra. Porque a gente pensa assim, não, ali foi, tudo começou, tudo era ali, o mundo. Não, mas existia a China, que a China antes de Cristo já tinha 5.000 anos de história escrita, né? E era muito mais populosa que o restante do mundo, já nessa época. Tinha a Índia, que até então não se conhecia, as pessoas faziam parte ali naquela região, Israel, naquelas 10 cidades em torno de Israel, Decápolis, né? Eram as 10 cidades que tinham em torno ali. Então, era um mundo que eles não conheciam, era difícil a comunicação entre até outros continentes. E a gente vê que Jesus ele fez grandes caminhadas. Moisés, a saída de Moisés, ele passou 40 anos caminhando até chegar na Terra Prometida, que ele nem chegou lá na Terra Prometida, mas não era a distância que levou 40 anos para Moisés chegar lá. Não. Moisés levou 40 anos para poder criar uma nova geração. Essa geração com pensamentos diferentes, pensamento monoteísta, acreditando num único Deus. Foi por isso que Moisés ficou tanto tempo, porque se ele fosse direto de onde ele estava para a Terra Prometida, ele dentro de um ano chegaria lá. Está provado a distância de onde ele saiu, aonde ele chegaria, dentro de um ano. Ele levou 40 anos, e nesses 40 anos ele foi criado uma nova geração com pensamentos semelhantes, né, ao que ele estava trazendo. Então, mas as pessoas deturparam muitos ensinamentos. E Jesus vem e traz uma nova maneira de se pensar. Aí essa nova maneira de se pensar que Jesus traz, modifica aquele Deus que as pessoas tinham até então, aquele Deus vingativo, aquele Deus que cobrava, aquele Deus que punia. Aí vem Jesus e traz aquele Deus de amor, o Deus que ajuda, que liberta e que faz com que você comece a mudar a sua maneira de agir. Porque até então Moisés traz os 10 mandamentos, onde proíbe, não faça isso, não faça aquilo. Não, Moisés é não. E Jesus, quando vem, ele começa a mudar, não as leis divinas, mas mudar esses mandamentos que diz assim, faça. Jesus diz faça. Enquanto um diz não, proibindo, Jesus faça. Quer dizer, ame. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo e até os vossos inimigos. Jesus diz, ame. Jesus traz um Deus agora, um Deus de amor. Um Deus de perdão. Um Deus de consolo. Um Deus que lhe dá uma visão mais ampla para você atingir a perfeição. E tudo isso aí que Jesus veio trazer para a gente foi para poder tirar a humanidade daquela época da ignorância, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse transformar-se, porque até então aquele momento era um momento crucial que estava vivendo a Terra.
quando era o domínio judaico, que existia divisões dentro do judaísmo, existia os escribas, os fariseus, os saduceus. Então, a maior parte dos judeus eram saduceus. Era uma divisão dentro da religião. Escriba eram aqueles que eram mais letrados, que escreviam, entendiam, eram doutores da lei. E os fariseus eram os que tinham dinheiro, que tinham domínio da religião. Eram os fariseus. Por isso Jesus, toda vez que falava, ele tocava no assunto, escribas e fariseus. Não seja hipócrita como os escribas e fariseus. Por que hipócrita? Porque eles falavam, mandavam fazer as coisas e eles não cumpriam com as leis. Eles eram mais, faziam as coisas materiais, para que as pessoas vissem, percebessem. Iam para as esquinas orar, para que as pessoas vissem. E Jesus disse, no momento em que fores orar a Deus, recolhe-te a teu aposento e em segredo fala com Deus, para que Deus em segredo te ouça. Mas se alguma pessoa naquele instante que entendeu esse que Jesus falou, disse, recolhe-te a teu aposento. E quem não tinha aposento? Quem vivia na rua? Mas quando se falava dos aposentos, recolhe-te ao teu aposento, não era um lugar físico, um quarto, não. O aposento é dentro de nós. Recolhe-te a ti mesmo, em silêncio. Não precisa estar lá na esquina para que as pessoas vejam. Não é pela multiplicidade de palavras, uma oração grande, mas sim pelos sentimentos. Que a oração tem uma dinâmica do sentimento, da fé. E em segredo, oras, conversa com Deus e Ele te ouvirá em segredo. Não precisa fazer uma prece tão longa, pedir a Deus e ficar de joelho tanto tempo, não. É recolhimento, é sentimento. Oração é sentimento. É isso que Jesus começou a dizer e as pessoas não entendiam. Porque é fácil mudar? Não. Moisés levou 40 anos com aquele grupo de pessoas que saiu lá do Egito em direção à Terra Prometida. E nesses 40 anos foi difícil. Imagina pegar um povo e mudar. Os romanos, quando eles invadiam algumas terras, né? E eles iam passar a fio de espada, que era a destruição, né, daquele povo, e eles invadiam, quando eles invadiam com o exército, que eles começavam para ter o domínio daquele povo, ele não se metia na parte religiosa, porque sabia que se metesse na parte religiosa das pessoas, não conseguiam. Então eles deixavam livre, né, essa parte religiosa, para poder ter o domínio do restante. Porque não é fácil mudar comportamento. Alguém já tentou mudar o comportamento de alguém? É fácil a gente ver o defeito do outro e querer que o outro mude, né? Mas quando vem para a gente, é difícil. Como é difícil a gente mudar? Por que é tão difícil a gente mudar? Porque nós somos o somatório de todas as vivências. Tudo que a gente viveu em vidas anteriores, tudo isso traz para a gente o eu, o ego nosso. É o que a gente é. É o que eu sinto, como eu ajo. É o que eu sou das reencarnações anteriores. E mais juntamente com essa. Algumas pessoas dizem que a pessoa que quando nasce, leva 7 anos para formar a personalidade. Né? Mas como é que uma pessoa nasce dentro de uma família, todos dentro da mesma família, até irmãos gêmeos,
eles são criados iguais e um é diferente do outro. Um pode ser muito bom, outro pode ser muito ruim. Às vezes na família tem pessoas que são chamadas até de ovelhas negras. Né? Por que ovelhas negras? Porque quando se criava ovelha, tinha as ovelhas brancas, né? Tem a ideia da ovelha branca. E às vezes nascia uma ovelha preta no meio das brancas. Então ela era diferente. Então a gente costuma dizer que é a ovelha negra da família. Quer dizer, diferente da família. Todos agem de uma maneira. São pessoas de bem. Aí nasce um que é o calo da família. É aquele que é o problemático. É aquele que traz problema para todo mundo. Se estiver no meio da família, numa festa, todo mundo está preocupado. O que é que ele vai aprontar hoje? O que é que fulano vai aprontar hoje? Porque toda vez que se reúne a família, aquele camarada cria um problema. Ou aquele homem ou aquela mulher cria um problema na família. Então todo mundo fica já preocupado. É a ovelha negra da família. Mas se tiver a mesma educação, como é que vem um diferente do outro? Algumas pessoas dizem, né, que é porque Deus quis. Mas Deus dá oportunidade igual para todo mundo? Por que é que Deus iria castigar um nascer desse jeito e o outro não? Deus não iria dar oportunidade diferente para pessoas da mesma família. Deus não é justo? Deus vai errar? Deus tem a presciência, Deus sabe tudo. Como é que ele ia criar porque aquele ali para sofrer, o outro não? Talvez uma família que todos são perfeitos, nasce um com a deficiência. Foi Deus querendo castigar ele? Não, com certeza não, porque Deus é justo. Então a gente é esse somatório de tudo que a gente fez em vidas anteriores e agimos conforme está no nosso perispírito. Nós somos, o espírito é o que a gente faz. Como nós somos, isso é espírito. Algumas pessoas dizem que eu tenho um espírito. Não, eu sou o espírito. Agora tem um corpo. Eu sou o espírito. O espírito que comanda esse corpo, a maneira de agir, a maneira de reagir, o que faz, os pensamentos, isso é espírito. O corpo é comandado pelo espírito. A gente sabe que nós, ao reencarnarmos, a ligação do espírito ao corpo é célula a célula. Então, cada célula do nosso corpo está ligada ao espírito. Então, o espírito é que comanda, não é o cérebro. A gente diz assim, o cérebro comanda o corpo. O cérebro é a sede do espírito. Não é o cérebro que comanda, e sim o espírito que comanda todo o corpo. Pela maneira dele agir, pela maneira de se comportar, que a gente sabe como a pessoa é. E esse somatório dessas existências nos traz essa vivência. Nos traz essa necessidade. Essa necessidade da gente reencarnar para sermos melhor. Porque Deus nos criou para sermos felizes, para evoluirmos. Mas algumas pessoas procuram essa felicidade de maneira errada. Eu digo sempre às pessoas que o que a gente está fazendo aqui é buscando a mesma coisa que algumas pessoas estão buscando lá no bar, numa festa, estamos buscando a mesma coisa. A pessoa, não é não. Eu digo, nós estamos buscando a felicidade. Queremos sermos felizes. Eles lá também estão buscando a felicidade deles. Só que caminhos diferentes. Não sei se eles vão encontrar a felicidade. Né? Mas todos estão buscando a felicidade. E nós não podemos condenar as pessoas que têm um pensamento diferente do nosso. Isso é egoísmo. Isso é proselitismo. É querer que sua religião seja superior do outro. E querer que todo mundo seja da sua religião. Não, gente. Cada um tem que ter a religião que lhe satisfaz. Aquela religião que é melhor para você. Não existe pessoas erradas na religião. Religião errada. Existem pessoas erradas na religião.
Aí pergunta, por que é que você crê? Às vezes a pessoa crê, mas não sabe por que crê. É preciso saber por que crê. E é isso que a doutrina espírita traz, essa consciência das pessoas saber por que crê. E através da reencarnação é que a gente vai adquirindo esses conhecimentos. Esses conhecimentos que a gente vem aqui na Terra, reencarna, aprende e volta, aprende lá, volta de novo, porque a gente fica nessa ida e volta para evoluir, porque é necessário que a gente passe por essa fase física, para passar por todo essa parte que a gente passa na Terra aprendendo a lidar com as coisas físicas. Algumas pessoas vêm e não conseguem superar aqueles defeitos que têm. Porque é difícil, gente, se livrar dos defeitos. Porque a gente tem tanto problema, nosso espírito, a gente, é tanta coisa ruim que a gente tem dentro da gente que numa reencarnação só a gente não consegue superar e evoluir. Evoluir intelecto moral. O que é isso? Intelecto nos conhecimentos e moralmente, espiritualmente evoluir. O espírito, quando se fala sobre moral, ou seja, espiritual e racional, a razão, aí se mostra um anjo com duas asas. Essa asa é racional e emocional. São conhecimentos e amor. Se o anjo não tiver essas duas asas na mesma proporção, ele não é o anjo, não voa. Do jeito que a gente pega, se a gente pegar uma galinha e cortar a pena de uma asa, ela não voa. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. E para simbolizar o anjo, se coloca ele com as duas asas. É razão e emoção. Intelectual e amor. Então, há necessidade disso. Enquanto a gente não tiver esse equilíbrio na nossa vida, nós não evoluímos ainda. E a gente tem muito ainda a evoluir, porque enquanto o egoísmo estiver superando, a gente está tentando voar e não consegue, porque o peso está mais para um lado do que para o outro. E a reencarnação traz isso para a gente, essa evolução, para a gente haver esse equilíbrio. Aí a gente diz assim, mas quando a gente reencarna e está aqui na Terra, e quando volta para lá, aí a gente tem um pai, uma mãe, tem os filhos, tem a mulher, e cada vez que a gente vai encarnar, vai juntando esse pessoal todinho lá, vai saber quem é o pai, quem é a mãe. Não, não é assim. A família aqui na Terra, família carnal, é uma. E a família espiritual é outra, é a família afim. Pessoas que têm o mesmo pensamento, agem da mesma maneira. Então é a família espiritual. Quando a gente sai daqui e vai para o mundo espiritual, a gente se reúne lá, volta à nossa família, embora a gente conseguiu evoluir junto com essa outra família. A gente diz assim, a família carnal. A gente diz, eu estou na família errada. Geralmente alguém diz. Eu estou na família errada, porque todo mundo tem esses problemas, todo mundo, e eu não penso desse jeito, então estou na família errada. Não, você está na família certa. Aquela família que você está é a família que você mais vai conseguir evoluir. Seja você em missão para ajudar aquela família, ou seja você para resgatar aquilo que você tem que corrigir. Reencarnação não é para punir ninguém, não. A gente reencarna para aprender. Aí não reencarna para sofrer. A reencarnação é para a gente aprender. Como a gente não aprende, a gente sofre. Quando Jó passou pelas dificuldades, a doença, passou para a miséria, a doença, e teve a paciência, né? Quando a pessoa vê a pessoa que é muito paciente, tem paciência de Jó, porque na Bíblia Jó suportou tudo e conseguiu voltar, né? Mais forte ainda. Por quê?
porque ele tinha um suporte da evolução moral, né? Então Jó era forte, ele conseguiu superar tudo aquilo ali. E Jó diz assim, que ele afirmando que quando ele tiver que sair da terra, da vida da terra, e voltar, ele esperará para... tem a palavrinha que ele diz. Eu vou ver aqui a palavra que ele diz, porque eu sou péssimo nessas coisas para gravar, né? Isso aqui são traduções que ele esperará que chegue a minha mutação. Isso está em Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Ele diz o seguinte: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Jó pergunta. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Né? Isso está em Jó. Jó teve paciência e disse, esperarei. Quando ele morrer, esperará pela mutação. O que é? Pela regeneração dele. Por quê? Ele esperará quando terminar os dias da vida dele. O que é essa espera? É a espera no mundo espiritual. Algumas pessoas dizem, meu pai morreu e ele voltou como meu filho. Engano, não. Algumas pessoas espíritas começam a dizer isso. Está errado. Está errado. Porque ninguém morre agora e reencarna rápido assim, não. A gente mais ou menos vive lá no mundo espiritual, mais ou menos o tempo que a gente viveu aqui. É por isso que Jesus diz, pergunta a Jesus, aquele filho está pagando pelo pai? E Jesus diz, não. Porque diz assim, algumas pessoas interpretam errado dizendo que vai pagar até a terceira geração. Mas a tradução não é essa no aramaico e no hebraico, não é assim a tradução. A tradução diz, pagará a partir da terceira e quarta geração. Por que a partir da terceira e quarta geração? Ele pagará e o filho não pagará por ele. Porque o filho é a primeira geração depois dele. Porque a partir da terceira e quarta geração, a pessoa morreu aqui, passou 50, 60 anos no mundo espiritual, 80, 100 anos, depois ele volta, na sua volta, ele pagará a partir da terceira e quarta geração, porque aí já passou-se 3 gerações. E ele volta, não como seu filho agora, não, porque meu pai morreu, ali é meu filho é meu pai. Não, está enganado. Pessoas inventam isso e às vezes as pessoas até acreditam. Passa para outro, não, veja se ele não tem os traços, veja se ele... Claro, se tem um traço é porque é de família o traço, gente. Se tem um comportamento, a pessoa não tem um comportamento parecido com o outro. Mas só a partir da terceira e quarta geração ele pagará, porque ele volta. Então é pelo tempo que ele vai passar lá no mundo espiritual. E Jó disse que ia esperar esse período. Ele esperaria por esse período para a sua mutação. Que mutação? Vai se transformar. Ele vai passar a ser espírito e na volta ele volta ao corpo. Porque a reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo. Que ressurreição é a vida do espírito ao mesmo corpo. Então, aí está a diferença. É um novo corpo. Mas o espírito é o mesmo, o corpo não. O espírito é o mesmo. Então, se eu volto para o mundo espiritual, cada reencarnação eu tenho muita família lá? Não. A família é a família afim, que temos afinidade, é a família espiritual.
E aqui a família carnal pode ser até a mesma família espiritual. Mas muitas vezes a gente vem na família para resgatar, para corrigir erro que tivemos com aquelas pessoas. E não deixaremos a terra de Jesus enquanto não pagarmos o último centio. Enquanto a gente aqui na terra não resgatar, enquanto a gente não cumprir com a nossa obrigação, não se reconciliar com os inimigos do passado, enquanto ainda não acontecer isso, vamos ficar voltando naquele mesmo grupo, até que a gente pague, até que a gente resgate tudo. A gente não vai deixar a terra enquanto não fizer isso. Não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus que disse. Não deixarás a terra enquanto não pagar o último centio. Se tiveres uma oferenda a fazer e lembrar que tem algo contra teu irmão, volta, deixa a oferenda no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão, enquanto caminhas lado a lado com ele. O que é isso? Enquanto a gente está aqui na terra, enquanto a gente está na terra convivendo com as pessoas, temos que nos reconciliar. É perdoar, é amar. É tudo isso que a gente tem que fazer para quê? Para resgatar. Depois que se reconciliar com teu irmão, se ele não aceitar, ganhaste um amigo. Mas se ele não reconciliar, se ele não aceitar, estás desvinculado do problema. Então volta e e entrega a tua oferenda no altar. Quer dizer, Jesus diz, né, que a gente tem que se reconciliar enquanto estamos lado a lado, enquanto a gente está aqui na terra junto com o irmão, estamos caminhando com ele. Quando a gente chega lá no mundo espiritual, a família espiritual, é o seguinte: aqueles que estão aqui muitas vezes recebem assistência dos que estão lá. Ajuda para ver se consegue passar por aquelas fases. Muitas vezes a gente faz alguns probleminhas, cria alguns problemas e vem aquela peso na consciência, né? Aquele peso, eu não devia ter feito isso. Muitas vezes são os nossos parentes, nossa família espiritual que vem ali e traz fica aquela ideia que a gente está errado, que a gente tem que se reconciliar. Jesus disse para a gente que devemos perdoar. Por que a gente deve perdoar? Porque eu não preciso do perdão que outro me dê. Eu preciso perdoar aquele que fez algo contra mim. Por quê? Porque na hora que eu perdoo, eu estou conseguindo superar meu egoísmo, a minha vaidade e meu orgulho. Estou combatendo isso. A ciência hoje diz que é bom perdoar, é bom ser bom. Por quê? Porque a ciência descobriu que no momento que a gente começa a mudar nossos comportamentos, a gente começa a fazer algo de bom por alguém, a gente começa a modificar até nosso corpo. Hoje a ciência diz que nós podemos até mudar nosso DNA. Por quê? Porque não é o espírito que comanda o corpo? Se o espírito é a nossa maneira de agir, de fazer, se a gente modifica a nossa maneira de agir, estamos modificando o corpo e vai modificar. E podemos até, hoje a ciência fala até de modificar o DNA, através do comportamento. Muitas pessoas conseguem se curar de doenças porque muda a mente dela. Ela começa a entender melhor, então ela começa a mudar, começa a reagir o corpo. Se o espírito comanda e é ligado a cada célula do corpo, se ele está consciente, começa a modificar. Não diz que a pessoa que ama adoece menos? As pessoas que têm raiva não adoecem muito, tem muita dor de cabeça, tem problema digestivo, começa a ficar cheio de roncha,
por raiva que tem. Isso é o espírito agindo sobre o corpo. Quando a gente age dessa maneira, tem raiva, a gente manda para o cérebro, né? Para a epífise ou a glândula pineal, manda aquela energia, essa manda para a hipófise manda para todas as glândulas do corpo. Nesse momento, os hormônios que são segregados por essas glândulas vai para o corpo e nisso aí entra em desequilíbrio o corpo. Tem pessoas que têm um infarto. Tem pessoa que tem tanta raiva do outro que morre de infarto por uma raiva que teve. Tem pessoas que têm raiva e ficam com a roncha. Aquilo são pequenos derrames que aqueles capilares estoura de tanta pressão que houve na corrente sanguínea. Aí fica aquela mancha preta no corpo. Aquilo é um derrame. E se dá na cabeça, morre também. Morre por causa do efeito. Por isso que Jesus diz que a gente tem que perdoar. E quando a gente perdoa, a gente, dá aquela aliviada. Se a gente passar o tempo todo tenso, a gente não consegue dormir, tem dor de cabeça, começa a não viver bem, começa a tratar todo mundo mal. Isso é o que? É espiritual, é a gente. Aí a gente bota, tem algumas pessoas que botam culpa. Não, isso aí é o diabo. É o diabo que atenta. É o encardido, né? Aí começa a botar nome dizendo que é o diabo. Não, gente, é a gente. É a gente que tem dentro da gente todos esses males. E a gente dá acesso a isso. E a gente atrai, quando a gente tem raiva, atrai aqueles espíritos que também têm raiva, que odeia, e absorve as energias também deles. E a gente começa a jogar culpa nele. Não são eles que nos procuram, é a gente que abre a porta para ele. Quando Jesus dizia às pessoas, vai, não peque mais, para que coisas piores não te aconteçam. Vai e não peque mais, não erre mais. Se você errar, coisa pior pode acontecer. Por quê? A gente absorve essas energias. Nós somos energia. Nossos pensamentos são energia. E na hora que a gente pensa que a gente tem raiva, tudo, atrai essas energias também de quem pensa. E os espíritos somos nós amanhã, que estaremos lá no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual podemos ajudar ou prejudicar alguém. E os espíritos estão aí. Aqueles espíritos familiares, para nos ajudar. Mas a gente é o seguinte, a gente só valoriza mais as coisas ruins. Eu vou provar que a gente só valoriza mais as coisas ruins. Quando a gente está assistindo televisão, que de repente vem aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional. Quando aparece aquela musiquinha, todo mundo corre para ouvir. Só é coisa ruim. Pode ver, não é coisa boa não, só coisa ruim que aparece aquele sonzinho. E a gente corre para ver. Agora, quando é uma coisa boa, vê se o jornal bota na capa uma coisa boa. Bota que tal igreja está fazendo um trabalho de ajuda às pessoas se recuperar das drogas. Vê se bota na capa do jornal isso. Não, só bota o assassinato, o sangue, porque as pessoas se atraem por isso. É porque a nossa condição é essa. Então é preciso a gente começar a entender isso. E quando a gente diz para a pessoa não faça isso, e diz para a criança não faça isso, o cérebro da criança não registra não, viu gente? O cérebro da criança não registra não. Vou dizer agora a vocês aqui uma coisa, para vocês verem que seu cérebro não registra a palavra não. Não pense que eu estou pegando agora um copo e bebendo água. Não pense. Vocês pensaram no copo? Pensaram no copo, né? Mas não disse que não pensasse? O nosso cérebro não registra a palavra não. É por isso que quando a gente diz para a criança, não faça isso,
É exatamente o que ela vai fazer. Em cursos que tem sobre treinamento de pessoas para executar tarefas, a gente não pode dizer à pessoa como não fazer as coisas. A gente tem que dizer como fazer. Foi por isso que Jesus disse, tudo que ele falou é faça, perdoe. Lá no Sermão do Monte ele diz faça, faça. Ele não disse não faça, ele disse faça. É por isso que a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus é um ensinamento dinâmico para a gente agir, para a gente fazer o certo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Hoje a psicologia moderna se baseia muito em coisas que Jesus ensinou. E mostrando para o homem que ele pode ser melhor. E é isso que é a necessidade da nossa reencarnação. A gente resgatar tudo isso, se melhorar e viver bem e sermos felizes. Porque se a gente agir de maneira errada, vamos sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Agora vamos trilhar o caminho certo. Jesus estava certo, porque hoje a ciência comprova isso, a psicologia moderna. Então, hoje a psicologia tenta adequar o ser humano à situação dele, à família, onde ele está, tenta adequar ele. Jesus já fazia isso há muito tempo. Dizendo que é bom perdoar, né? E hoje a ciência é que vem colocando isso. Nós, seres humanos, essa geração nossa, né? Que a minha já está... Essa geração que está surgindo agora, está surgindo com crianças que têm valores melhores do que nossos. Crianças que raciocinam, crianças que não agridem a natureza, criança que já diz ao pai, olha, você passou no sinal vermelho. Quando alguém telefona e diz, não estou, você está mentindo. Já diz para o pai isso, né? Então a gente vê crianças espiritualmente mais evoluídas do que nós. São espíritos que estão voltando de lá, aprendendo. Para quê? Para ajudar a terra, a resgatar tantos males que foram feitos. O pessoal acabando com a natureza, queimando, né? Transformando a natureza em pó. É preciso a gente mudar. E é isso que Jesus nos ensinou. E é isso que está escrito, está na Bíblia, gente. Eu não disse nada que não tivesse na Bíblia. Tudo foi o que está escrito na íntegra, como está escrito que eu falei. Se queremos sermos felizes, primeiro passo é a gente aprender a perdoar. Pessoas dizem, perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, porque se você esquecer, você tem mal de Alzheimer, né? O mal que alguém fez. Perdoar é não desejar o mal para o outro. E não pensar e não lembrar significa a gente, aquelas lembranças não trazer sofrimento para a gente. Se trazer sofrimento é porque a gente ainda não perdoou. A gente só perdoa quando as lembranças não trouxeram sofrimento. Aí a gente realmente perdoou. Mas dizer perdoa só de palavra e toda vez que lembra sofre com aquilo, realmente você não perdoou. E é isso que Jesus nos ensina. É isso que a reencarnação traz para a gente. Esses conhecimentos e essas vivências. Através dessas vivências, seremos felizes. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Elevemos nossos pensamentos. Vamos unir nossos desejos sinceros. A nossa vontade sincera de mudanças, de transformação. Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais essa noite, de podermos aqui nos reunirmos em teu nome, de aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Ensinamento esse que hoje a doutrina espírita tenta divulgar.
Que possamos, Jesus, modificar nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar. Que possamos combater nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, transformando a nossa vida para melhor, acolhendo aqueles que precisam de nós, que possamos estar disponíveis para mudança e transformação na nossa vida para melhor. Que a tua paz, Jesus, que a tua luz fique com todos nós, que assim seja.